Como vai ser um dia típico de um trabalhador em 2068? Esta pergunta é o ponto de partida para esta conversa, mas é mesmo só o ponto de partida. Vamos discutir o futuro do trabalho com Alexandre Soares dos Santos. Nasceu em 1934, grande empresário, dispensa apresentações. Ou então, se eu tiver de dizer alguma coisa para o apresentar um pouco, permita-me que traga um episódio que me chamou muito a atenção. O senhor, na Alemanha, no final dos anos 50, esteve numa linha de montagem a fazer o turno da noite e diz que isso foi uma experiência muito importante porque lhe permitiu uma compreensão global da empresa e dos diferentes momentos do negócio. Eu acho que esta história, à qual podemos voltar mais tarde, também é uma forma de o apresentar e de falar de si. Graça Adriana Saraiva nasceu em 1970, tem 3 licenciaturas, a primeira em Engenharia Zootécnica, a segunda em Produção Animal e Tecnologia Agroalimentar, a terceira em Arquitetura Paisagista. Fundou a empresa Ervas Finas em janeiro de 2006, que produz ervas aromáticas, flores comestíveis e especiarias. Vive em Trás-os-Montes, a sua empresa funciona a partir de Fonteita, Vila Real. Miguel Cabrita nasceu em 1976, é doutorado em Sociologia pelo ISCTE, onde foi também professor, é neste momento secretário de Estado do Trabalho. O trabalho, as questões relacionadas com o trabalho estão desde sempre no centro da sua ação enquanto investigador e também no trabalho propriamente dito. E, mais especificamente, as questões relacionadas com a conciliação entre o trabalho e a vida familiar são um foco importante também para si. Vamos começar. Com quem é que aprendeu a trabalhar, Sr. Soares dos Santos? Com a Unilever. Eu, quando deixei a Faculdade de Direito, concorri a Management Trainee da Unilever. Fui aceito e fui colocado na Alemanha como trainee. E isso deu-me logo a ideia do que é o sentido do dever, o que é a organização, o que é o rigor, porque fosse o que fosse, logo na primeira reunião que eu tive, com os meus colegas alemães também de outras nacionalidades, disseram: se os senhores forem para a cama às 6 horas da manhã, às 8 estão aqui. E tínhamos que estar mesmo. Né? Isso definiu-me logo de entrada o que era uma empresa e como é que a empresa funcionava e o diálogo entre as pessoas. Depois, permitiu-me compreender uma coisa de que eu me tornei um grande adepto, a vantagem das comissões de trabalhadores. Nós não gostamos de ouvir nisso. Eu sou um adepto fantástico da Comissão de Trabalhadores e detesto sindicatos. A Comissão de Trabalhadores... Porquê que detesta sindicatos e porquê que o faz sindicato é apologia das meramente comissões de político. Veja-se o que se passa nos nossos sindicatos. Só falam aumento de ordenados e redução de horas de trabalho. Mais nada. Enquanto com a Comissão de Trabalhadores temos uma vantagem. Primeiro, percebemos se aquelas decisões tomadas pela administração chegam aos trabalhadores e eles são informados, porque muitas vezes as coisas ficam pelo caminho. Segundo, temos um órgão que nos reporta os problemas que têm. O tempo em que a gente impunha e decidia morreu há muito tempo. Nós hoje fazemos todos parte do mesmo. E isso na Alemanha deu-me a conhecer a vida das empresas, o ter que fazer turno da noite, isto em 57, em que as pessoas estavam preocupadas com a mulher, com os filhos, com os comportamentos, deu-me a perceber o que é uma empresa. O que é uma empresa? Quais são os problemas da empresa? E não dizer, olha, chegaste aqui... Aliás, temos o mesmo sistema em Portugal hoje, há muitos anos, o mesmo sistema de management trainee, 1 ano e tal em estágio, depois começa a trabalhar. Graça, com quem é que tu aprendeste a trabalhar? Desde pequenina, sem dúvida, com uma influência imensa da minha avó e da minha mãe, que sempre, cada uma à sua maneira, foram mulheres incríveis que defenderam aquilo que queriam ser. E a minha avó mais conservadora, mas uma autêntica empresária, portanto, numa economia familiar, mas empresária, cuidadora de uma quinta e costureira e cuidadora dos filhos, portanto, a materializar, portanto, sempre a vi materializar
incansavelmente para que nada faltasse à família. A minha mãe, muito mais empreendedora, no sentido de querer quebrar regras, mas muito lutadora. Sempre a desenhar, sempre a vi desenhar o futuro que ela queria ter. Trabalharem dentro de casa e fora de casa? E fora de casa. Uma dentro e outra fora de casa a construir o seu projeto. E, portanto, foram duas pessoas que me inspiraram imenso. Profissionalmente, foi quando comecei a trabalhar numa fábrica, numa indústria agroalimentar. Foi um desafio incrível, recém-licenciada. Agradeço o facto de não ter os meus patrões na empresa, portanto visitavam-me quinzenalmente e portanto eu tinha que tomar conta de mim e dos outros nesse cargo diretivo. Era um esforço incrível, mas aprendi a fazer relatórios, a apresentar, portanto a trabalhar esse processo de autogestão e cresci imenso profissionalmente. Em pouco tempo sinto que cresci imenso. E depois, quando decidi criar a Ervas Finas, também um exercício imenso, mas... Portanto, organização fundamental, compreensão daquilo que são os vários momentos da empresa, tomada de decisão, tudo isso foi uma coisa para a qual foste um bocadinho atirada logo no começo da tua vida profissional e tiveste de... eu sempre encarei isso como grandes desafios. Hoje é engraçado, quando olho para trás, penso assim, meu Deus, que coragem tu tiveste para abraçar esses desafios, não é? Acho que não tinha a noção da dimensão do que tinha nas mãos e essa aparente inocência, essa inocência mesmo, faz milagres por nós, porque se tivéssemos logo a noção imensa do que tínhamos nas mãos, talvez disséssemos que não, mas portanto foi interessante, foi muito interessante ter dito que sim e sempre fui dizendo que sim aos desafios, com a convicção de que me ia safar, que me ia sair bem, que havia de arranjar maneira de conseguir. Miguel, com quem é que aprendeu a trabalhar? Eu acho que somos todos inevitavelmente marcados pela experiência que temos e pelo percurso que fazemos. No meu caso, eu tive sempre em casa dois exemplos muito vivos do que era trabalhar muito. Aliás, os meus pais eram ambos funcionários públicos e, aliás, seriam talvez dois bons exemplos, como seguramente muitos que há, para desconstruir aquela imagem um bocadinho errada e até preconceituosa que há sobre quem trabalha no Estado. Pessoas com uma ética de trabalho incrível, com um sentido de dever enorme, também com grandes responsabilidades e, em particular, no caso do meu pai, muito ligado à área da administração e da gestão, fez-me depois também perceber que se calhar não era bem aquele o caminho que eu queria seguir, porque achei que nunca seria tão competente nem tão bom naquelas áreas. E, portanto, depois, mais tarde, acabei por optar pela área da Sociologia e na faculdade, os meus professores e as pessoas com quem comecei a trabalhar, quer do lado da investigação, quer do lado depois também da participação em questões ligadas às políticas públicas, seja enquanto estudioso e avaliador, seja depois também do lado da tomada de decisão, foram pessoas que me marcaram muitíssimo. E, na verdade, a minha vida tem sempre muito ligada a estas áreas, no ISCTE, lecionar na área de Sociologia e de Políticas Públicas, no doutoramento, que foi, aliás, um trajeto que tive que interromper também agora quando vim para estas funções, mas, no fundo, neste triângulo de aulas de Sociologia e Políticas Públicas, avaliação dessas políticas e depois toda a parte da tomada de decisão, e no fundo foram muitas mesmas pessoas, ou quase sempre as mesmas pessoas, que acabaram por mostrar os vários lados destas questões. Então, e agora? Vamos avançar no tempo. Daqui a 50 anos, como é que vai ser o trabalho? E o que é que vai ser o dia típico de um trabalhador daqui a 50 anos? Oh, minha querida amiga, se me perguntar daqui a 5 anos como é que isto vai ser, eu já tenho dúvidas. Perguntar daqui a 50 anos é absolutamente impossível responder. Nós estamos num mundo que está a mudar rapidamente e tão rapidamente que é muito difícil a nós pessoas adaptarmos a estas mudanças, porque não temos tempo nem de pensar nelas. Você tem o problema da política. Veja, hoje, numa Europa, as pessoas vêm para a rua, estão permanentemente, querem isto, querem aquilo, querem aquilo outro. Os partidos preocupados com as eleições não têm nada a ver com o futuro. As pessoas, a concorrência, a globalização, as diferentes falta de unidade em estratégias
por exemplo, na União Europeia. Ainda ficou ontem muito bem claro no debate da Fundação na televisão que é muito difícil ter-se uma unidade. Ora, a Europa é constituída por pequenos Estados. Quando se fala em grandes Estados, a Alemanha conversa. Ao pé da Índia não são nada, ao pé da China não são rigorosamente nada. Eu gostava de saber onde é que a Mercedes daqui a 10 anos está a construir carros. Está a construir carros na China. Ora, estes problemas, a forma como as pessoas hoje querem trabalhar, mochila às costas, mudam de país para país à procura de emprego, não querem fazer mais carreira nas companhias, tudo isto está a mudar. E nós não estamos a querer perceber esta realidade. Mas nos Estados Unidos, onde a iniciativa privada ganha e vence, está sempre à frente, e na Europa, onde cada vez mais as pessoas olham para o Estado e dizem ajuda-me. Explique-me lá, por exemplo, isto. A possibilidade, a expectativa de vida hoje é muito maior e aproxima-se dos 120 anos dentro de muito pouco tempo. Em que idade é que eu vou para a reforma? Quem me paga esta reforma? Quem me paga os hospitais? Como é que isto vai ser? E não vale a pena a gente meter a cabeça debaixo da areia, porque isto vai acontecer. Mas por outro E não é lado, daqui a 50 anos? Filha, já, eu vejo por mim, eu posso considerar-me que eu posso participar em reuniões e a cabeça está perfeita. Mas se eu lhe disser que uma reunião de mais de hora e meia já me chateia, já. E não quero. Ora, isto é grave, na medida em que um tipo vai para a reforma mais tarde, mas qual é a produtividade, a eficiência do trabalho uma vez que está cansado? Isto tudo vai alterar profundamente a competição, a concorrência, China, Índia, Estados Unidos e Europa, onde é que ela está? O que é que nós vamos? Por exemplo, quando eu olho para Portugal, eu só vejo, na realidade, uma escapadela muito importante e que nós temos que olhar muito a sério. Chama-se Angola e Moçambique. Porque existem laços que não há regime político nenhum que os possa cortar. Eu conheço Angola como aos meus dedos. Passava lá muito tempo porque tínhamos grandes interesses em Angola. Eles adoram-nos. Eles gostam de nós. A última vez que eu lá estive foi em 91. Eles pediam, venham, só vocês é que não nos enganam. Portanto, politicamente tem que haver o bom senso de, olha, professores que estão desempregados, porquê é que não vão para Angola e para Moçambique? Porquê é que não espalhamos o ensino da língua portuguesa nesses países? Tudo isto são visões do futuro que é fundamental haver para nós percebermos onde é que Portugal vai estar. Ora, não me venham dizer que é com as exportações do vinho, da metalomecânica, que nós vamos resolver os nossos problemas. Não é, porque a nossa escala é muito pequena. Você não tem fusões de empresas para adquirirem uma massa crítica que lhes permita fazer face com outros. Não. E depois é preciso capital. E é preciso vontade que esta senhora e a família têm. A vontade de fazer qualquer coisa na vida. A vontade que o meu avô teve quando deixou uma aldeia aos 10 anos. E que aos 30, no diário dele, dizia que tinha 1000 contos. Isto em 1900 e troca o passo. Mas é vontade. Nós fomos para a Polónia. Quando fomos para a Polónia, há escritos nos jornais chamando-nos malucos. Bem, eu sou líder na Polónia e sem a Polónia, meu caro amigo, não estávamos aqui sentados nesta sala. Estávamos num terceiro andar qualquer. Portanto, é preciso arriscar e é preciso ver, eu tenho a visão e eu tenho que arriscar. Ora, isto é nos próximos 5 anos, minha querida Anabela. Nos próximos 50 anos. Bem, Mas o Sr. Soares dos Santos já levantou muitas questões interessantes e algumas nós vamos detalhá-las ao longo desta conversa. O problema demográfico é, evidentemente, um problema central, é uma das fraturas principais quando pensamos hoje o futuro. Não nos podemos pensar Portugal sem nos pensarmos na Europa e também não nos podemos pensar enquanto grupo, bloco, muito distinto da Índia, da China, dos Estados Unidos, etc. Vamos só retomar a pergunta inicial. Miguel, como vai ser o dia típico de um trabalhador em 2068?
Eu aqui vou retomar a resposta do Dr. Soares dos Santos para dizer o seguinte. Como todas as projeções, não é só em relação ao futuro do trabalho, é muito difícil nós conseguirmos prever com alguma exatidão o que é que vai acontecer daqui a 50 anos. Mas isso também não deve surpreender-nos, porque se nós perguntássemos a um trabalhador ou a algum estudioso em 1968, há 50 anos, como é que ia ser o dia típico de um trabalhador em 2018, as respostas seriam se calhar muito diferentes daquelas que temos, e se recuarmos a 1918, ou seja, estes intervalos de tempo obviamente, criam muitas dificuldades para projeções com alguma exatidão, sobretudo numa sociedade, uma economia como é a capitalista, que tem na mudança uma categoria não só cultural, mas também social e económica fundamental. Agora, há tendências que nós vemos a desenharem-se e, portanto, acho que há aspectos sobre os quais não poderemos, eventualmente, ter poucas dúvidas. Em primeiro lugar, a centralidade da tecnologia não vai parar de se aprofundar. Quem, não era há 50 anos, há 20, há 30, há 15 anos atrás, pensasse que nós hoje em dia temos o grau de conectividade tecnológica que temos a qualquer hora do dia, em qualquer sítio, e que, aliás, está a produzir mudanças muito interessantes e desafiantes, não só do ponto de vista da reflexão, mas também do modo como nos organizamos e como regulamos a nossa vida em sociedade. Mas, voltando à questão, eu não consigo prever como é que vai ser o dia-a-dia de um trabalhador daqui a 50 anos. E daqui a 5? A inovação tecnológica e científica, em particular em processos produtivos, não vai parar. Quer dizer, nós podemos regulá-la, guiá-la, podemos e devemos preparar-nos para ela, mas quem tiver a ilusão de que pode limitar o impacto da tecnologia e das profundas transformações nos processos produtivos, e não só a tecnologia, a globalização de todas as relações económicas e financeiras, estaremos a laborar num erro que nos custará muito caro. O que temos que fazer é preparar-nos tão rapidamente e tão fortemente quanto conseguirmos para essas mudanças. E aqui, por exemplo, um aspecto crucial tem a ver com as questões das qualificações, porque uma das transformações que está em rápido progresso nas nossas sociedades é uma enorme polarização da economia mundial e dos empregos em função das qualificações. Nós temos e teremos cada vez mais empregos com uma enorme necessidade de pessoas altamente qualificadas. Então, Graça, como é que vai ser o dia típico de um trabalhador daqui a 5 anos? Já não vou perguntar daqui a 50 anos, porque já estamos esclarecidos quanto à impossibilidade de traçar ou de especular sequer. Eu quando paro para pensar um bocadinho nisto, seja há 5 anos, seja até há 50 anos, eu penso que eu tenho uma opinião mais otimista a 50 anos do que efetivamente a 5 anos, curiosamente. Não seja... Porquê? Porquê? Porque acredito que possamos trabalhar aqui um processo de consciencialização para nos adaptarmos a esta mudança que está a acontecer, mas que podemos trabalhar, ou seja, em que podemos trabalhar. Se trabalharmos esta consciência, conseguimos arranjar ferramentas, porque acho que o que pode tornar um trabalhador absolutamente produtivo e feliz na sua função é estar absolutamente motivado, estar na sua praia, não é? No fundo, está a trabalhar quase sem se sentir a trabalhar. E eu imagino o futuro, gostaria de imaginar o futuro dessa maneira. Gostaria de imaginar cada vez mais as pessoas a trabalharem. Eu tenho prova disto, eu trabalho horas a fio, quantas vezes? 14, 16 horas. Chego a casa cansada, mas feliz com o que fiz. Sr. Soares dos Santos, o trabalho deixará de ser, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não sabemos qual é o horizonte, já estamos de acordo em relação a isso, mas deixará de existir numa base permanente, tal como o conhecemos? Será cada vez mais um encontro episódico, eventual, entre quem procura e quem oferece? Vamos lá ver uma coisa. Essa história que o trabalho vai desaparecer... Não, o trabalho permanente e o trabalho não como... vai. Cada vez vamos trabalhar mais. Porque temos o aspecto da concorrência. Se a gente julga que vai ter um tempinho fácil, está enganado. A relação com outros, portanto, vamos o problema da competição ter que é uma grande fundamental. ajuda pela tecnologia, claro. Mas a tecnologia, por outro lado, vai exigir do utente um conhecimento que ele hoje não tem. Ele tem que perceber o que é que a máquina pode fazer por ele. E a máquina é um meio de trabalho. O cérebro continua a ser o indivíduo. Mas ele tem que ter um curso
Esta história, cursos de Direito, cursos de Gestão, isso acabou. Hoje um aluno, na maior parte dos países, e creio que em Portugal, no ISCTE, já é possível, um tipo escolhe as disciplinas que quiser estudar e que são fundamentais para a carreira dele. Portanto, quando diz que um curso como Direito ou Gestão acabou, significa com aquele Pois você já ouve falar corpo de disciplinas clássico, com aquela forma acabada. Não, você hoje tem que se preparar para a vida que você quiser. Sim. E mesmo assim, vamos ter cada vez mais a situação em que um fulano com habilitações vai ter emprego onde ele houver. Onde ele houver. O que ele tem que ter é cultura e conhecimentos que lhe permitam adaptar-se a tudo. E as empresas têm que perceber isto e têm que continuar a angariar os mais inteligentes, os mais cultos que possam trazer. A rapidez, aliás, é uma das características dominantes desta alteração de paradigma a que estamos a assistir. Mas, além destas questões trazidas pelo Sr. Soares dos Santos, eu retomaria aquela questão sobre o fim do pleno emprego como o conhecemos. Sim, eu sobre isso gostava de dizer talvez que quando nós projetamos a mudança, e isso acontece muito em particular quando projetamos mudanças tecnológicas, desde sempre tende a haver aqueles que têm uma visão muito otimista, quase utópica, jubilatória, daquelas que serão as consequências da mudança e, portanto, que teremos um futuro mais... A tecnologia vai libertar-nos, vai dar-nos mais tempo, vai dar-nos mais qualidade de vida, e há aqueles que têm uma visão quase catastrofista de que pela tecnologia vai desaparecer o emprego, vai haver uma mudança radical das nossas vidas, as pessoas não vão ter qualquer tipo de rede, nem qualquer tipo de segurança. Eu acho que, olhando para a profunda mudança que temos vivido, porque faz parte das nossas sociedades, acho que é prudente termos aqui uma visão de equilíbrio. Este equilíbrio entre, por um lado, uma evidente necessidade de flexibilidade e de nos reinventarmos e de nos adaptarmos e de competirmos, com uma necessidade, enfim, que eu não gostaria de dizer que é intrínseca ao ser humano, mas que provavelmente é intrínseca às nossas sociedades, que é uma necessidade de estabilidade, de ancoragem e de termos, de alguma forma, mecanismos de confiança, não só no curto prazo, mas também que nos permitam projetar a nossa vida. Por exemplo, é impossível decidir ter filhos, ou comprar uma casa, ou projetar a vida a longo prazo, se não houver também garantias do lado do enquadramento, da regulação, que garantam essa estabilidade. E as empresas também precisam. Ou seja, precisam de se adaptar e de ter flexibilidade, mas as empresas também precisam de ter pessoas que estão comprometidas com as empresas, que foram formadas, em muitos casos, pela própria cultura da empresa, que adquiriram competências. Portanto, o difícil é encontrar esse equilíbrio. É um equilíbrio difícil, que vai sendo, evidentemente, negociado, e é mesmo disto que se trata, negociado a cada passo, não só entre diferentes visões políticas, mas também na nossa adaptação aos mercados globais, à União Europeia, às condições de concorrência que temos, porque não pode ser de outro modo. Aqui o Estado tem um papel muito importante, eu, pegando um pouco também das questões que foram aqui referidas pelo Dr. Soares dos Santos, evidentemente que todo o setor privado e todo o setor social também tem um papel importante a desempenhar, mas sem o papel de comando do Estado e de orientação também do Estado. E o Estado, atenção, o Estado não tem uma relação unívoca com a sociedade. O Estado é o produto também de escolhas que são feitas pelos cidadãos, pelos partidos, pelas empresas, e muitas vezes contraditórias e explosivas. Eu não queria politizar o debate de maneira nenhuma, mas nós vamos ter que aceitar que na Europa, por exemplo, a taxa de crescimento da economia vai ser cada vez mais pequena. Há limites para isto tudo. Isto significa que vai haver uma quebra terrível nos salários dos quadros. Porque muitos são substituídos por tecnologia, os robôs. Por outro lado, as empresas não crescendo não admitem gente tão jovem. Eu vou dar um exemplo. No meu tempo, quando eu era chairman da FIMA11, um senior manager atingiu a categoria de senior management em 6 anos. Atualmente são 12. Porque, entretanto, as empresas modificaram, centralizaram muitos serviços, mais isto, mais aquilo, e passaram-se a 12. O que significa que o salário baixou. Na realidade, porque não acompanhou, não houve crescimento da empresa. Isto é um problema. E onde eu não queria politizar, mas eu tenho que tocar nisso, é absolutamente necessário, Sr. Doutor, que os governos comecem a falar a verdade ao povo.
Os partidos políticos não querem diálogo nenhum com a iniciativa privada. E nós precisamos, de uma vez por todas, de decidir: queremos iniciativa privada ou não queremos iniciativa privada? Onde é que nós estamos? Sim, dizer apenas que, obviamente, entendendo as preocupações que são aqui colocadas, não tenho exatamente a mesma visão sobre algumas das coisas. Portanto, há pouco o Dr. Soares Santos referia que a Mercedes, deu esse exemplo concreto, e outras companhias, qualquer dia, não é qualquer dia, já é hoje em dia, produzem boa parte da produção industrial noutras zonas do globo. É também verdade que, por exemplo, a Mercedes ainda há pouco tempo instalou em Portugal toda a área dos serviços partilhados, da área da inovação, das apps, da eletrónica, da programação, em Portugal, para trabalhar a nível global, para alimentar todo o grupo. Nós temos uma massa cinzenta neste país. E esse é um dado muito importante, porque, ao contrário do que aconteceu com outras revoluções industriais, chama-se esta a quarta, não é? Mas com as outras, esta revolução industrial é aquela que menos depende da locação geográfica, das matérias-primas, que Portugal não tinha para servir de base. Pelo contrário, depende muito do chamado capital humano, uma expressão que eu nem gosto muito, mas usá-la por facilidade, das competências, das qualificações, e Portugal, em particular nas gerações mais jovens, tem hoje em dia, de facto, níveis de qualificação nestas áreas de inovação e das engenharias muitíssimo fortes. E depois dizer também que o papel dos governos, do Estado, é muito importante, das empresas e de todo o setor privado e também, já agora, das comissões de trabalhadores, dos sindicatos, todos têm o seu papel e é de facto importante que consigamos sentar-nos à mesa, conversarmos, negociarmos, para encontrar o chão comum, no fundo, para as nossas prioridades. Vamos a uma pequena empresária, 2006, no interior do país, mulher. O que é que te fez arriscar? Essencialmente, a vontade de construir um projeto à minha medida. Eu nunca quis ser empresária, curiosamente. Preferias a ideia de ter o ordenado fixo no final do mês, dessa estabilidade? Não, eu sempre quis, já na altura percebia claramente o valor de partilhar conhecimento ou de construir conhecimento, e eu queria ter uma quinta pedagógica. E, portanto, queria ensinar, sempre gostei dos sistemas rurais, e queria partilhar esta vontade de mostrar e de aprender como fazer, como trabalhar um sistema agrário, como tirar dele as matérias, como tirar dele os ensinamentos na valorização de uma região. Portanto, eu entendi isso claramente desde muito cedo. Ainda estudante, na qualidade de estudante de engenharia zootécnica. E depois voltei, portanto, andei nas indústrias e voltei com esse grande objetivo, mas claramente, no município onde morava, entendia-se que era um município de características muito rurais, portanto, não tinha cabimento nenhum uma quinta pedagógica, quer dizer, tudo era rural, porque é uma pessoa que vem ensinar a ruralidade aos jovens, se isto é tudo rural, toda a gente. E, portanto, acho que não tive o devido apoio. E, portanto, como eu queria desenhar um projeto assim complexo, portanto, tentei perceber que apoios, de alguma maneira, haveria para eu ir para a terra, e havia apoio para jovem agricultor, e, portanto, foi isso que eu fui, jovem agricultora, e como não queria produzir nada em massa, não me queria descaracterizar e boicotar o meu próprio plano, portanto, tentei criar um projeto assente nos 3 pilares que eu mais gostava, que é a gastronomia, a natureza e as mais diversas formas de arte. Portanto, e 12 anos depois, 12 anos depois, tu vendes as tuas ervas aromáticas para alguns dos melhores restaurantes do país, chefes com estrelas Michelin escolhem as ervas que são produzidas na tua quinta em Foiteita. Portanto, há aqui uma aposta na qualidade e na diferenciação, que é um elemento importante também. Sem dúvida. E que será uma tendência. Sem dúvida. E não lhes dê crédito. Tu tiveste esta compreensão que a única forma de te afirmares, uma vez que a escala era reduzida, era pela qualidade e pela diferenciação? Sem dúvida. E também não saberia fazer de outra maneira.
Não saberia fazer de outra maneira. Sempre, portanto, eu vinha também com a escola de fábricas, portanto, do rigor com que se apresentam as coisas no mercado, portanto, foi uma escola e, portanto, acho que foi isso que me fez logo entrar no mercado de uma forma muito fácil, porque há 12 anos não era normal aparecer uma produtora que tinha um certificado de agricultura biológica, que tinha um catálogo ilustrado com todas as descrições da espécie, o nome científico, o nome vulgar, e que ensinava os chefes de cozinha a utilizar, como aplicar, ensinava-os, portanto, conseguia fazer-lhes, sempre lhes fiz este trabalho de consultoria, de os ajudar a interpretar, a conhecer as ervas aromáticas e as flores e todo um conjunto de produtos para a alta cozinha, e, portanto, com a capacidade de caracterizar, de lhes mostrar. Vendias esse teu saber? Vendia os meus produtos e com os oferecendo produtos esse meu saber. Com os produtos e esse meu saber. Deixa-me só saber, contratas pessoas, quantas pessoas tens a trabalhar contigo, em termo episódico ou permanente, como é que isso funciona? Sim, agora tenho colaboradores temporários, precisamente porque estou numa fase de mudança, de afirmar uma nova fase e portanto, por circunstâncias diversas, as pessoas do quadro tiveram que sair, uma delas, por exemplo, por uma doença profissional, e teve que sair, e portanto até me deu um certo conforto para afirmar esta nova fase. E portanto tenho colaboradores temporários que se distribuem, e também pela circunstância de não ser fácil. É uma realidade que me assusta muito, não é fácil arranjar colaboradores para trabalhos agrícolas, é assustadoramente difícil, e por isso não é que eu não os queira ter, não é possível ter, porque os poucos colaboradores agrícolas que existem têm já uma certa idade e têm que se desdobrar por todas as quintas, por todos os trabalhos. O problema é que eu não entendo. E por isso a minha ambição de formar escola. Há pouco, é assim, há pouco perguntavam-me... não querem voltar ao trabalho braçal, sobretudo depois de terem uma instrução. É esse estigma ou não? Porque preferem uma coisa fixa, com um quadro... Repare, eu prefiro acreditar que ainda é possível mudarmos isto, porque acompanhei muito de perto o fenómeno da cozinha. O que aconteceu, que passagem foi esta, e aconteceu nestes 2 anos, que passagem é esta, de ser cozinheiro a ser chefe de cozinha, de ser uma pessoa de bastidores a ser estrela de revista e de televisão. E isto trouxe, portanto, são 2 profissões nas quais eu estou e que são extraordinariamente difíceis, extraordinariamente aliciantes, porque não há um dia igual ao outro, e portanto isto para os jovens é maravilhoso, não haver um dia igual ao outro, para a maioria dos jovens. Portanto, são extraordinariamente aliciantes, extraordinariamente difíceis, porque obrigam a abdicar de uma série de regalias e de momentos, portanto são profissões que normalmente se está a trabalhar quando as outras pessoas estão a descansar e portanto não há fins de semana de facto. Sr. Soares Santos, porquê é que acha que há esta dificuldade? Tem a ver com a percepção do que é trabalhar na terra? Eu estava a ouvi-la com muito interesse, porque se nós quisermos ser imparciais, há muita coisa que tem acontecido na agricultura, na qualidade do produto, na apresentação do produto, tem melhorado imenso. Sim. Mas quando eu olho para a nossa herdade de gado e os trabalhadores dessa unidade são russos, romenos, ucranianos e não há um português, eu pergunto-me onde é que estão os portugueses. Há qualquer coisa no subsídio de desemprego que convida estes tipos a não quererem trabalhar. Eu vou há muitos anos, há 20 e tal anos, para o mesmo hotel no Algarve, no mês de julho.
E normalmente há lá alguns daqueles, já estão há muitos anos, que perguntam-me coisas, eu pergunto coisas. Eu perguntava a um tipo deles, o ano passado, olha lá, quanto é que tu ganhas? Na realidade. E dizia assim, olha, o meu ordenado é fraco. Andava à volta de 700 ou 800 euros. Mas onde eu ganho muito é nas gorjetas. Quanto é que você faz? Faço 3, 4 mil euros por mês e não pago imposto. Estes tipos depois não querem trabalhar mais tarde. O ano passado nós estávamos com tais problemas no Pingo Doce do Algarve. Fomos falar com as autoridades e mandaram-nos 90 tipos. Não houve um que aceitasse. Garanto, não houve um que aceitasse. Tivemos que arranjar pessoal do Minho e levá-los para o Algarve para fazer a estação. Ora, o que é que se passa? Ninguém me explica. O que é que se passa? Onde é que estes tipos estão? Miguel, que explicação é que dá? Haverá várias explicações. Sim. Que há 2, 3, 4 anos atrás falava-se dos níveis avassaladores de desemprego e de todos os problemas que tínhamos. Agora, de facto, o problema crescente é o problema de dificuldades de recrutamento que se encontram em alguns setores, em algumas regiões do país, e também necessidade de recrutamento de pessoas com qualificações específicas que não existem para alguns setores da indústria ou até dos serviços. É um problema que é evidentemente agravado nos setores que estão em territórios daquilo que agora se chama baixa densidade e, portanto, todo o problema demográfico e territorial que acumulámos ao longo de décadas tem aí um reflexo muito evidente. Depois a questão das reconversões setoriais, e este caso que a Graça referia, da mudança total que houve na percepção pública e social daquilo que é o setor da cozinha, dos cozinheiros, dos chefes, até da pastelaria, é muito interessante porque ainda há poucos anos eram profissões muito pouco valorizadas socialmente e podíamos dar esse exemplo para outros setores que há 10 ou há 20 anos eram dados como mortos em Portugal e que conseguiram reconverter-se e que são hoje em dia extremamente competitivos e felizmente geram hoje dezenas de milhares de novos postos de trabalho todos os anos, e falo, por exemplo, do têxtil e do calçado, porque de facto o problema que nós enquanto país acumulámos durante décadas de termos uma enorme faixa do território que ficou praticamente despovoada e, ou não estando despovoada, está largamente envelhecida e, portanto, a caminho de se tornar despovoada, por pessoas que emigraram, ou por pessoas que, aliás, que sempre, emigraram sempre, ou para fora do país, ou para as grandes metrópoles do litoral, sobretudo Lisboa e Porto, e de facto, sendo uma tendência muito pesada do nosso país, é uma tendência também pesada de reverter. E não adianta pensarmos que será em 2, 3, 4 anos, ou com a medida A ou B que o conseguiremos. É de facto uma questão que exige um compromisso coletivo, eu diria de longo prazo, mas também quanto mais tempo passa sem que nada façamos, mais o problema se acumula. E depois é um ciclo vicioso. Não há pessoas, fecham serviços públicos, não há pessoas, fecha a oferta cultural, não há pessoas, não há empresas, não há emprego, não há emprego, não há pessoas, e é um ciclo vicioso que a economia explica E não nascem bebés. Não nascem bebés, e os que nascem os pais vão também saindo, e portanto é de facto um problema grave porque nós temos Podemos só abrir aqui um pequeno parênteses para falar disso, porque uma das suas áreas de estudo tem que ver com esta conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. E o problema da natalidade é central aqui. Portugal não está sozinho nos problemas demográficos que tem. Todos os países europeus, e na verdade, uma coisa curiosa de que falamos pouco, todos os países com algum grau de desenvolvimento económico, mesmo no Oriente, mesmo noutros pontos do globo, o desenvolvimento económico está muito associado à diminuição das taxas de natalidade. Mas esta nossa amiga, para continuar a crescer, precisa de mão de obra. Claro. Sem dúvida. Sem dúvida. Como é que vamos resolver o problema dela? Sem dúvida. Está-se a matar lentamente um empresário. Sem dúvida. Sim, essa questão é uma questão muito... Acho que a questão do recrutamento... Como é Sem que eu dúvida. resolvo Eu não isto? consigo crescer. Não, não, Eu não filha, consigo não, crescer. não. Uma variável importante da equação, especialmente no mundo, bem, dentro da Europa, até é um direito consagrado, mas no mundo em geral, a questão da mobilidade das pessoas é cada vez mais importante, e da mesma maneira que houve muitos portugueses que optaram por emigrar há pouco tempo, e bom, aliás, não só há pouco tempo, há várias décadas atrás, e de novo pelas circunstâncias que conhecemos em anos mais recentes, os fluxos migratórios vieram para ficar, e portanto, se há falta de mão de obra em Portugal, obviamente temos que conseguir potenciar e maximizar a nossa capacidade de utilizar a capacidade instalada que temos, mas evidentemente que a imigração será também uma realidade, como digo, por bons motivos. Se é porque o nosso mercado precisa, se é porque se cria emprego, se é porque as empresas precisam, eu acho que Portugal está preparado e tem de estar preparado para acolher cada vez mais pessoas que procuram em Portugal as oportunidades que não encontram nos seus países. Diz. Eu posso não ter uma solução milagrosa, mas
Mas se tiver, partido Não, posso não ter, mas adoraria que se refletisse muito a sério numa relação que tenho acompanhado, assumirmos esta ligação de trabalharmos uma base com qualidade, de valor acrescentado. Não estou a falar de uma agricultura de subsistência, estou a falar de uma agricultura e do trabalho numa paisagem, nomeadamente as florestas, muito virada para o turismo. Portanto, enquanto nós não atribuirmos valor aos ecossistemas como eles merecem ser valorizados, aos atores dos ecossistemas, às pessoas que fazem a nossa paisagem, que podem tornar a nossa gastronomia identitária, efetivamente as pessoas que vêm de fora. E nós estamos... É um período de uma absoluta urgência, como dizia. Estamos a pouquíssimos anos de perder os nossos mestres. A pouquíssimos anos. E não são, de facto, as pessoas que vêm para nos ajudar, dos outros países, que vão ser os nossos mestres. Daquilo que é a nossa identidade, que é a abordagem dos ecossistemas. E de forma equilibrada, e essa sabedoria que herdamos. Mas ninguém vai resolver o seu problema se não for você a resolvê-lo. Isso é verdade, e você tem que alterar tinha que profundamente a organização da sua empresa. E estou a alterar. Você tem que atrair essas pessoas para trás dos montes, dar-lhes condições de vida. Não é pagar muito, não estou a dizer isso, mas por exemplo, ter instalações para eles poderem dormir. Sim. Isso assim acontece aos empresários. Mas com isso, deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu falo connosco no Arco Maior. Eu tenho rapazes e raparigas que a gente anda a tentar encontrar emprego. E há muitos que são bons, aliás, deixe-me dizer-lhe coisa, a maior parte é boa. Mas não têm a culpa que mães tenham posto crianças na rua aos 7 anos e andaram na rua até aos 16. Bem. Mas precisam, e esta gente pode perfeitamente ser submetida a uma certa educação que lhes permite trabalhar no campo. Porque hoje do Porto atrás dos montes não Mas é depois nada. não temos apoios extraordinários para essa diferença. Pelo contrário, não é? Tem o preço do produto. Bem, tem o preço do produto terminar. E tem a exportação. Não vá tanto atrás dos restaurantes hoje. Cuidado aí, olha que esses tipos... Vamos terminar, gostava de vos ouvir sobre isto. Os nossos pais, o Miguel, a Graça e eu, nascemos na década de 70. O seu pai, não sei em que ano nasceu, o senhor nasceu em 34, em 7. E aos 14 anos foi para Angola, sozinho. Mas somos de uma geração em que os nossos pais achavam que o futuro dos filhos, portanto, o nosso futuro, ia ser melhor do que o presente deles. E é, como diz, sem dúvida. Nós podemos continuar a achar que o futuro dos nossos filhos vai ser melhor do que o nosso? Se eles quiserem. Graça, qual é a tua opinião? Também acho, se eles quiserem. Têm mais oportunidades. As oportunidades crescem exponencialmente. Miguel? Bem, nós fizemos um enorme progresso enquanto país e todos, públicos, privados, para construir condições para que isso acontecesse. Obviamente, mais uma vez, ninguém consegue prever, mas eu acho que enquanto sociedade precisamos de acreditar que isso é possível, que o futuro seja tão bom como é agora, ou melhor ainda, sim. Precisamos de alguma maneira de um otimismo. Quando eu penso no começo da nossa conversa e nas graves fraturas que nós temos de enfrentar e na dificuldade imensa em encontrar soluções de equilíbrio, etc., penso, bom, é melhor todos fecharmos a loja, fecharmos a cara, porque não vemos futuro. E, portanto, fico contente que, ao contrário, terminemos com esta nota de otimismo. Temos futuro. É otimista? Tem que ser, filha. Tenho 18 netos. E 6 bisnetos, que querem que eu seja? Que emigre, não. Tem que ser, mas para isso eles têm que trabalhar, têm que se habituar, têm que ser alguém. Eu não posso admitir que os tipos, pelo facto de terem uns pais que subiram na vida e têm melhores condições, os meninos não fazem nada. Isso fazem. O país somos nós que o fazemos, não são os governos, somos nós. Nós, individualmente e coletivamente. Isso é uma coisa que nós temos que entender.
Eu não estou para isso, o meu patrão que faça. Bola. Bom, a Não eleição é. dos governos somos Quer nós. dizer, isto são filosofias erradas. Sim. Nós é que fazemos. Olha, eu dou um exemplo fantástico. Correu uma vida mal em termos de saúde e em termos de investimento no Brasil. Foi uma perfeita desgraça. E a certa altura reuni as pessoas na companhia e disse: a companhia está assim e assim, estamos com uma dívida altíssima, 1,8 mil milhões naquela altura, isto em 2000. Portanto, meus caros amigos, eu quero vos dizer o seguinte: aumentos de ordenados acabaram, mudanças de carros acabaram, prémios acabaram durante 3 anos. A dívida tem que baixar. Ao fim do ano, ao fim do primeiro ano eram 900 milhões. E hoje não tenho um tostão de dívida. Nem na família, nem no Jerónimo Martins. E depois tive que me lembrar das pessoas, evidentemente a quem tinha pedido. Sabe uma coisa? Não perdi uma pessoa. Uma. Mas disse-lhes a verdade. Como quando foi agora a crise de 2008, escrevi uma carta a dizer: não há despedimentos na companhia. As coisas vão continuar como sempre estiveram. Para quê? Porque as pessoas queriam que viessem trabalhar sossegadas e não dizer: será que este tipo me vai pôr na rua? O senhor alguma vez foi despedido? Não. Não, mas já tive. Não, despedido nunca. Opa, não. Nem faço a mesma ideia o que é ser despedido. Mas mudei de emprego numa altura em que não esperava. Foi quando o meu pai chegou ao Brasil e morreu nessa noite. E eu tive que vir ocupar-me de uma coisa que eu não conhecia, que era o Jerónimo Martins. Naquela altura tinha 2.000 pessoas na indústria, a firma leva, e 300 no comércio. E hoje tem 110 mil pessoas. Alguma vez foste despedida? Não. Não. E o Miguel? Não, felizmente nunca passei por essa Felizmente experiência. não.